Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente tá aqui para falar sobre um filme bem interessante. Ontem eu falei sobre luto e melancolia no último post, e aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre Beleza Oculta, que é um filme com Will Smith. Fantástico para a gente trabalhar esse tema. No filme, Will Smith ele faz Howard, que é um pai que perdeu uma filha de 6 anos. E aí essa morte dela aconteceu há 2 anos. E desde então, Howard vem tendo vários prejuízos na vida profissional, na vida pessoal. Eu não vou contar muito sobre o filme para não dar muito spoiler, mas a ideia é que ele vem se isolando cada vez mais. E ele vem criando sistemas de sobrevivência a partir desse isolamento, mas que cortam um pouco o contato dele com o mundo externo. E aí, por que eu resolvi falar desse filme para vocês? Porque eu acho que ele ilustra muito bem a diferença entre esse luto, que é um processo normal, pelo qual todos nós temos que passar, e a melancolia, que é esse processo mais patológico, que faz com que a gente se isole, que faz com que a gente se deprecie, que faz com que a gente se torture mesmo, né? E o Howard, no filme, quem viu ou quem tiver a oportunidade de ver, ele entra nesse processo de parar de comer, né? De se isolar, como eu disse. Logo no começo do filme, a gente vê ele no escuro, sem querer contato com as pessoas ao redor. Ele parece que vai trabalhar, mas ao mesmo tempo ele vai muito num processo mais mecânico, porque de fato ele não está ali. E aí é muito interessante porque ele fica na repetição, né? A gente vê ele construindo estruturas de dominó, quase que numa tentativa de se reestruturar mesmo, né? Pelo menos essa foi a minha leitura. E aí ele é como se ele visse que essa tentativa não der certo e ele destrói todas as vezes. E aí ele precisa sempre estar reconstruindo aquilo dali. E é tão interessante porque Freud vai dizer, lá no texto dele, Luto e Melancolia, inclusive, que no luto a gente passa por um processo de teste de realidade. E o que é esse teste de realidade? É a gente, a partir do contato externo com a realidade, perceber que aquele objeto de amor da gente não está mais ali, não está mais presente materialmente. Eu falo materialmente porque a gente introjeta os nossos objetos de amor também, né? Então não é porque a pessoa não está presente fisicamente que ela simplesmente deixou de existir. Ela continua existindo em nós. Mas então, continuando. E aí é como se ele não suportasse o teste de realidade, né? É tão interessante porque ele passa o filme inteiro sem conseguir dizer o nome da filha, por exemplo. E aí até a moça que o confronta, que o ajuda, continua questionando qual é o nome da sua filha. Porque dizer o nome da filha é aceitar a realidade que ela não está mais ali. E para ele parece ser, naquele momento, muito mais interessante viver, ainda que no sofrimento da melancolia, mas essa presença dessa pessoa que ele não está deixando ir ainda, né? Ainda que seja uma presença meio patológica. E aí, por que eu resolvi falar desse filme? Porque Howard, ele é ajudado, né? Não vou dizer por quem, mas ele é meio que ajudado a elaborar esses sentimentos de perda. E só a partir do momento que ele começa a elaboração, e aí isso começa por meio de cartas, por meio da fala, é que ele, no final do filme, consegue se deparar com a realidade de uma forma mais saudável. E aí é quando a gente começa a vê-lo reviver, né? E aí ele passa de um processo patológico para um processo de vivência de perda normal, de vivência de perda, na verdade, saudável, né? A gente não vai falar em normalidade aqui. Mas é isso, gente. É um filme maravilhoso. Recomendo muito, né? E qualquer coisa, estamos aqui para conversar. Um beijo a todos.